ia falar nele, né? Oi, Milena. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Karen, Giovana, quem mais que está por aí? Boa tarde. Boa tarde, Giovana. O Vinícius já falei. Milena. Esperar uns minutinhos e vamos bater o nosso papo aqui. A figura do grupo de estudos ficou linda, né? Como é? A figura ficou linda. Ficou. Gostei dela. Quase uma versão de Alice. É. Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Quem mais está aí? Está o Vinícius, Giovana, Milena, Rogério. Tem mais algum que eu não enxergo aqui, não, né? Tem Pedro. Tem 11 pessoas ou é a minha cabeça que está? Não, tem 2 Marcos, tem 2 do Vinícius. 2 Vinícius. Então tem 6 pessoas? É. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo. Bom, gente, vamos começando para vocês não ficarem esperando. Só fazer uma recapitulação de algumas coisas que eu até falei para o Marcos, que hoje eu procurei bastante em outros textos, com uma outra bibliografia e tal, e eu fiquei bem satisfeita que o pontapé inicial, né, para nós levarmos adiante esse trabalho com a Acho que a professora congelou, caiu, será? Esperar um pouquinho. O microfone da senhora está desligado. Bem, o que eu estava comentando com o Marcos no início é que eu andei olhando assim sob a forma de resumo, né, esse livrinho aqui dessa coleção que seja, né, da PUF, né, que é Presse Universitaire Française, do Gérard Bonnet.
Então, ele dá 3... Isso aqui é uma coisinha muito básica, que todo aluno na França tem esses livrinhos de qualquer coisa. Aqui tem também, né? Como é que chama aqui no Brasil? Tem vários, tem da Marilena Chaui, tem sobre vários autores, assim, esses livrinhos Que é básicos. aquela coleção que fala o que é filosofia. Isso mesmo. Lá também tem esse. E aí eu estava olhando aqui, são bem resumidinhos, né? E ele estava falando sobre o fenômeno da perversão na história. Como é que a gente pode entender isso na história, né? Aí fala de um fenômeno universal, né? E esse fenômeno universal nós encontramos em vários relatos, na literatura, na Bíblia, né? Relatos de perversão, e nós encontramos também na literatura médica, né? Desde sempre, mais especialmente a partir do século XIX, e o autor, né, diz que a mais importante contribuição com esse significante perversão é realmente a contribuição freudiana, tá? A partir de 1905, com os 3 ensaios sobre a teoria sexual do Freud. Existem outras correntes, né? As correntes fenomenológicas do Binswanger, por exemplo, que trabalha principalmente a questão da agressão na perversão, quer dizer, encara a perversão do ponto de vista fenomenológico a partir do fenômeno da agressão e da agressividade. Aí tem a corrente norte-americana, que é uma corrente, sobretudo, behaviorista, né? Que quer corrigir a perversão, tratando-a como comportamento. Aí tem a corrente da sexologia, né? Que trabalha essa questão da perversão, mais focada nos aspectos sexuais, né? Sempre tentando corrigir. Então, aqui para nosso uso, nós ficamos com essa versão freudiana porque a versão freudiana ela aponta, né, para o elemento patológico, mas esse elemento patológico como algo partilhado pelas pessoas inseridas no mundo ou no seu mundo. Então, acho que o que Freud fez lá em 1905 é que realmente dá uma base consistente, não é só porque se trata de psicanálise, é porque ele foi muito genial para tratar essa estrutura clínica, né, diferenciando das outras 2 que ele cita, que é a psicose e a neurose, mas dando um caráter, eu diria que até humano, para essa questão das perversões. Essa foi uma conclusão que eu cheguei, mas eu já tinha, digamos assim, essa pré-versão, né, na minha cabeça, que a gente começaria com o Freud, né, e depois passaria para o Lacan, que é bem mais complicadinho, que nós poderíamos nos apoiar na literatura, sim, é por isso que a orientação aí que foi dada foi que se visse o mito da lâmina, lá do Platão, e também o mito de Diotima, porque
a maneira, né, de conexão, né, mesmo a conexão perversa que se faz, tem como base uma ligação. E toda vez que nós falamos em ligação, em psicanálise nós falamos em transferência, no linguajar comum nós falamos em empatia, do ponto de vista sexual nós falamos de atração, né? Então, é por isso que nós também, eu e o Marcos, nós colocamos junto no banquete, dentro do texto do banquete, o mito da lâmina, que são essas esferas, né, que foram castigadas e foram separadas. E ali é bem interessante ler o mito da lâmina, dessas esferas, porque tem dois aspectos que são importantes para a questão da perversão. Uma é a androgenia, que é aqueles que se realizavam mais, né, nesse mundo das esferas, é aqueles que tinham pés e braços, olhos voltados para ambos os lados, né? E aqueles que foram partidos, sim, vamos ver. Agora sim, tá ótimo. Pois está caindo esse negócio de vez em quando, eu não sei o que é. Mas, enfim, como eu estava falando para vocês, tudo isso que eu falei é só para resumir que a nossa melhor versão é a freudiana mesmo. E que todas as indicações que o Freud dá, né, como os invertidos, o sadismo, a inversão, o sadismo, o masoquismo e tal, nós já encontramos na literatura, principalmente nesse diálogo do Platão. Não sei se você chegou a passar para eles o mito da lâmina lá? Sim, eu enviei no grupo lá. Tem a versão dos pensadores. Tu enviou o texto todo, né? Isso. Não só esse pedacinho aqui, né? Não, esse é só o... Se eu não me engano, vou lembrar o nome dele. Só um trechinho, acho que 3 parágrafos, mais ou menos. Eu acho que eu vou ler, porque é muito interessante. É muito interessante esse mito. Gosto muito do mito de Diotima, do amor, né? Da riqueza e da pobreza. Mas esse aqui é muito mais interessante para situar essa atitude perversa, até na mitologia. Tá? Quem é que quer ler? Quer ler, Marcos? Pode ser. No banquete de Platão... mas aqui não é o mito, é aquele outro texto. Eu não coloquei o nome da autora aqui, mas eu vou enviar no grupo depois. Sim, mas é sobre esse mito que está lá no banquete. Uhum. No banquete de Platão, há o mito sobre a origem do amor. Segundo o relato de Aristófanes, eram 3 os gêneros dos homens. Além do masculino e do feminino, havia o terceiro que participava destes 2, cujo nome era o andrógeno. Estes eram seres redondos, cujas espáduas e costas formavam um círculo. Tinham 4 braços, 2 rostos sobre um pescoço circular, e sobre estes 2 rostos uma única cabeça. Tinha 4 orelhas, 2 órgãos sexuais e o resto do corpo duplicado. Esta espécie particular, o andrógeno, caminhava em posição erecta como agora, para trás e para frente como desejasse. Porém, quando queria correr com rapidez, dava uma cambalhota fazendo girar as pernas até cair na posição vertical, e como eram 8 membros, para se apoiar, avançava dando voltas sobre eles em grande velocidade. Eram, pois, seres terríveis por seu vigor e força. Além disso, grande era sua arrogância, tendo chegado a atentar contra os deuses. Quiseram mesmo construir uma escada para atacá-los. Quando os deuses se inteiraram desta arrogância,
concordaram que o castigo deveria ser exemplar. Zeus arquitetou a melhor maneira, cortá-los em 2 partes, de forma a torná-los incompletos, com a desesperação de cada um buscar a outra parte eternamente. Estando, pois, toda a natureza dividida em 2, em cada ser humano surge uma enorme nostalgia de sua outra metade, e as 2 metades jogavam os braços uma para a outra e trançavam seus corpos, desejosas de tornar a fundir-se em um só ser. Assim, a condenação consistiu em ansiar pela outra metade. Desde então, homens e mulheres buscam sempre a outra metade. Eu leio esse trecho também? Está ali o nome do autor, é Juan Carlos Cosentino. Isso. Em manuscritos freudianos inéditos, das Ir e das Es. Restabelecer um estado anterior. Lemos que devemos deixar sem resposta esse problema. Se o caráter conservador, por acaso, não é o próprio de todas as pulsões, sem exceção, se também as pulsões eróticas visariam trazer de volta um estado anterior, toda vez que aspirassem à síntese do vivo em unidades maiores. Eu fiz questão de trazer esse trechinho aí do banquete para mostrar que já no mito há uma perversão. Tá? Esses seres são seres pervertidos, porque os que foram partidos, eles procuravam se ajustar uns aos outros. Quando eles não encontravam a sua cara metade, eles podiam se acoplar de outra maneira, poderiam se acoplar de uma forma invertida. E os andrógenos, por sua vez, eram aqueles que se satisfaziam com eles mesmos. Então, é interessante que, pela via da literatura, da poesia, do mito, nós já temos aí uma perspectiva do que seria a perversão. Por quê? Até isso, no texto do Freud, dos 3 ensaios, ele diz que perversões são consideradas aberrações sexuais, tá? Que existem sintomas, né, que mostram tendência à perversão. E que a perversão é uma disposição primitiva. Essa disposição primitiva perversa está na criança, no bebê quando nasce. Né? Então, já tinha falado para vocês, e ele dá ênfase no texto no ato de sugar, a sucção, na boca, no ânus e também na pele. É o prazer encontrado na superfície, seja ela qual for, né, que é caracterizada com uma disposição primitiva perversa. Dessa forma, né, natural na criança, que deriva da infância para a puberdade e da puberdade para a idade adulta, aparece na sociedade algo, né, que é fundamentado do ponto de vista ético, se vocês quiserem, ou moral, né, gerando com esse fato pudor, repugnância ou mesmo compaixão desses seres, desses elementos, desses humanos, desses humanoides que se dedicam a outras práticas que não são as práticas convencionais. O que eu quero dizer com isso? Que o sexual normal também comporta essas diferenças. É isso que Freud diz. E que tudo está relacionado à relação com o complexo de Édipo, dentro da teoria freudiana, né? Como sempre,
né? Nós temos lá o Édipo, a relação do filho com a mãe, do filho com o pai, da mãe com o pai, e todo esse complexo familiar, né? Nesse complexo familiar é que se situa isso que chamam aberrações e que nós chamamos perversões. E que isso é tão forte, esses impulsos por busca de prazer na infância com a criança, e que tem um elemento infantil aí que é muito importante, que é quando a criança, assim como esses seres aí que tinham 4 braços, 4 pernas, não sei quantos olhos e tal, né? Que se satisfaziam com eles mesmos, né? Esses andrógenos, né? A criança tem um prazer autoerótico, né? E que esse prazer autoerótico, né? Ele é submetido na infância à repressão. Nós toda a educação é voltada à repressão. A repressão daquilo que é natural na criança, esse autoerotismo. Dessa ação, a erotismo oral, o tocar, o sentir prazer no contato com as zonas erógenas e genitais, né? Dependendo do tratamento desses elementos, isso pode derivar para uma neurose. Então, eu estava olhando, a gente não vai tratar neurose aqui, mas eu estava olhando na diferença que esses autores fazem entre a neurose, a psicose e a perversão. São 3 estruturas clínicas diferentes. Por quê? São 3 maneiras de encarar o Édipo. Então, a criança, depois de um certo tempo, se torna mais maduro, né? Pode derivar, né, esse seu trato, esse seu autoerotismo pode derivar para uma neurose, né? Psicose já é mais complicada, vamos deixar de lado. Então, na puberdade, né, esses elementos aí, né, eles de autoerotismo, erotismo anal, erotismo de zonas genitais, ele está mais amadurecido, mas ele não deixa de estar presente. E isso tudo tem a ver com essa relação ao Édipo, como eu disse. Quando não há um direcionamento, né, para essa assunção do Édipo, né, quando essa direção, vamos dizer assim, é desviada, por isso que a gente chama desvios sexuais, né, pode ser degenerativa nos adultos. Então, aí nós temos adultos com características perversas, sim. Sendo que essa origem, né, estaria aí na história infantil. Tá? O que a gente tem que considerar é que isso é um caráter, a perversão é um caráter da vida sexual. E o que uma coisa bem interessante que a gente pode entender, que esse caráter é fixado. É fixado de que forma? É uma fixação separadas do fim natural dessa sexualidade. Então, essa separação, essa atividade sexual separada dos fins
naturais, entre aspas, tá? E a gente tem que questionar o que é esse natural. Pode-se exteriorizar como perversão. E a perversão, ela pode se aprofundar, pode se fixar mais, né? Pode ter mais aderência se houver repressão. Então, tem todo um contexto que nós estamos vendo aí, que é um contexto erótico, natural, mas nós também temos um contexto social e educacional que pode afirmar ou, digamos assim, afirmar mais, fixar mais, dar mais aderência a essas impressões primordiais. Tá? O problema todo é que, dada essa mobilidade dessa estrutura, nós temos aí uma questão que é uma questão social, e que essa questão social tende a quê? Tende à punição, né? Então, o perverso, ele não só é punido, como ele consegue também uma autopunição. Ele tem uma autopunição. Ou seja, o perverso tem senso moral, porque muitas vezes a gente acredita que o perverso não tem senso moral. Ele tem senso moral, mas acontece que existem 4 elementos que fazem com que esta mobilidade, né, dessa estrutura inicial infantil descambem ou seja levado a atitudes perversas. É quando Freud vai dizer que as pulsões, né, se fixam, são fixadas, né? Tem um empuxo, uma sexualidade como um empuxo em relação a um objeto. A sexualidade da qual decorre a perversão, ela tem uma fonte, e essa fonte está no corpo. E essa fonte que está no corpo, ou numa parte do corpo, ela é exacerbada. Depois, o perverso trabalha essa sua pulsão parcial em relação a um objeto. Qual é o objeto? O objeto pode ser uma pessoa, um outro objeto, ou uma pessoa que se torne um objeto sexual. E também tem uma finalidade, que na perversão tem um ideal de satisfação. Quando eu vi essas características, eu achei que o mito lá do Platão ele é muito exemplar, tá? Porque é como se tivesse aquele que se satisfaz consigo mesmo, seria o andrógeno, aquele que se coloca numa posição invertida, nessa procura das esferas, e aquela metade que nessa procura tem prazer em atingir o outro, que seria o sádico, e aquele que procura atingir a si mesmo, que seria o masoquista. Então, aí nós temos um exemplo, um padrão para entender esse movimento da perversão. Como eu disse para vocês, essa pulsão, não sei se vocês entenderam que tem essa pulsão parcial.
O Freud vai dizer que essa pulsão parcial pode ser a pulsão escópica, pulsão do olho, pode ser a pulsão sádica dirigida ao outro, ou pode ser a pulsão dirigida a si mesmo, que é a posição masoquista. Então, que essa pulsão, a diferença desse tipo de pulsão parcial para a pulsão sexual comum, origina a sexualidade perversa. Uma outra coisa que eu acho importante aqui, a gente não tem assim tanta... não pode explorar tão detalhadamente, porque a gente não trabalha com o texto específico, como se fosse um cartel ou como se fosse um seminário na universidade, mas alguns itens é importante marcar. Em todos os autores que eu li, da psicanálise, evidentemente, diz que a perversão não é uma doença, mas é tratada como doença. Isso é que é o mais terrível. Então, qual foi o meu interesse, até conversando com o Marcos, de trabalharmos esse tópico, a perversão? É claro que nosso objetivo está mais adiante, que nós queremos ver a questão da pornografia, porque a pornografia também não é a doença, não é uma doença, mas a pornografia pode ser um resultado da perversão. E se vocês olharem, né, no nosso Ensina a Todos, né, que é o nosso dicionário atual, que é o Google, vocês procurem lá pornografia, vocês vão ver que a oferta de pornografia é mais para sites pornográficos do que realmente as causas da pornografia. Ou então, falar de pornografia de uma forma que esses significantes nos ajudem a pensar, né, e dar um estatuto a isso que não seja apenas vulgar, e nem científico, mas psicanalítico. Tá? Então, o que esses psicanalistas que eu li, principalmente o Gerard Bonnet e outros, é que eles dizem que a perversão é uma revelação. Isso eu achei muito interessante, tá? Porque é uma revelação. Procurem, por exemplo, como eu já disse a vocês, que seria um bom ponto para a gente explorar aqui, o sonho de Leonardo da Vinci. Tá? Ele apresenta um sonho que é um ato perverso. No sonho, né? O dragão põe a cauda na boca dele. É na boca dele mesmo, Marcos? Agora fugiu, é na boca. Que o professor lá, como é o nome dele, Marcos? O Hernani. O Hernani Chaves diz que não é a cauda, que em alemão é o pênis mesmo. Tá? Então, é uma revelação fálica no sonho do Leonardo. Então, vejam, a arte, ela consegue nos oferecer uma visualização, uma explicação de um ato perverso, porque ali no Leonardo era toda uma relação dele com a mãe, né? Na história, no caso que o Freud cita. Nós podemos trazer até esse texto aqui para vocês lerem, porque vamos falar de perversão. Blá, 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 blá. Tá. Eu diria para vocês, vamos partir de Freud, continuar com Freud, com o texto do sonho do Leonardo, né? E depois partir para Lacan,
porque o Freud ele nos dá uma versão naturalista, né? Dos elementos naturais do corpo, como se constitui a perversão, a partir do corpo, a partir das pulsões, a partir das relações do humano com essas pulsões. E o Lacan, por sua vez, a pegada dele é estruturalista. Então, ele já vai nos dar, ele vai falar de perversão, sim, mas ele vai mostrar a estrutura da perversão, usando o célebre texto. Este aqui, né? Não sei se vocês conhecem, que é o Saint-Thomas, Saint-Thomas com TH, e vai nos proporcionar, vai nos conduzir à perversão através de uma estrutura e o que nós podemos fazer com essas denominadas perversões, né? E eu disse que, mas foi graças a essa estrutura da perversão como revelação que o Lacan pode nos dar uma possível solução. Assim como Freud trabalhou com seus pacientes, acho que o grande lance do Freud foi justamente separar perversão, neurose e psicose, né? Como estrutura clínica, né? Isso, para mim, é importante, saber desses momentos. Mas essa revelação, o Freud mesmo diz nos 3 ensaios, ele fala, todos os autores que estudam Freud, eu menos, eu estudo mais Lacan, ele diz que ele fala muito pouco sobre sublimação. E quando ele se refere à sublimação, ele se refere, claro, à obra de arte. Então, o exemplo que eu dou dele é esse do Sonho do Leonardo. Mas tem um outro quadro, e aí se trata da pulsão escópica, que é bem interessante, não sei se vocês já viram, aí depois a gente pode colocar também, Marcos, a criação do mundo, do Courbet. Esse quadro é um quadro que está exposto no Musée d'Orsay, em Paris, e esse quadro era do Lacan. Esse quadro é uma vagina aberta, né? Então, esse quadro é uma revelação, e uma revelação que nós podemos... É uma revelação porque ele mostra uma atração. Vejam bem, Lacan era muito, muito terrível, né? Imagina que ele está sentado lá no seu gabinete, né? E atrás dele tem esse quadro, que é uma vagina. Está procurando aí, Marcos, para ver se tu acha? Eu achei, eu estou tentando encontrar uma versão boa aqui para enviar. Imagina a pessoa entrando no gabinete para consultar com Lacan e ele tem esse quadro atrás. É claro que o olhar se dirige ao quadro. Se dirige ao quadro. Então, o olhar do cara é captado pelo quadro, né? Pulsão escópica. Então, nesse texto que eu li aí desse autor, ele diz que é uma revelação, porque a partir daí aparece um nó, né, em torno do qual a personalidade tende a se estruturar. É uma modalidade, pode ser uma modalidade, né? Modalidade da face obscura da sexualidade.
Então, como se captássemos, né, essas estruturas através do olhar. Eu li uma frase que eu queria ler para vocês, mas está tão mal escrita que eu não consigo ler. E que esses julgamentos morais, né, que nós costumamos tratar, com o qual nós costumamos tratar os perversos, né, morais, sociais, se existe uma possibilidade medicamentosa, é porque nós tratamos o perverso também como doente, né? Isso aí é uma crítica muito a essa medicalização que vem principalmente da tendência dos Estados Unidos. E a frase que esse autor me dá é que o perverso faz com a vítima o que fazem com ele. E o que fazem com ele é o aspecto de rejeição. E que, por exemplo, a diferença do tratamento, no caso da neurose, da psicose e da perversão, é que a neurose, a busca é por um objeto também, né? Mas um objeto causa do desejo. Então, o neurótico ele se debate com isso. Na psicose, o que existe é uma não simbolização. É uma estrutura que não realiza simbolização. Então, todas as formas de psicose, elas tendem a uma melancolia, principalmente pela falta de simbolização. Por quê? Porque a psicose trata esse objeto no real. A neurose trata no simbólico e a psicose no real. A neurose no simbólico, num processo de cura. Os psicanalistas que estão aí que me ajudem, num processo de cura. Porque antes desse objeto simbolizado, é o objeto imaginário, passa pelo objeto imaginário. Né? Então, vejam, na perversão, isso não se dá. Isso não se dá. Mas continua um problema do sujeito com o mundo. Então, a perversão é uma versão da relação do sujeito com o mundo. Qual é a diferença? A diferença é econômica. O neurótico tem uma relação econômica com a causa do seu desejo. O psicótico também. E o perverso tem uma relação direta com o seu desejo, com o seu objeto. Mas, desculpe, gente, cortou meu embalo. Cortou meu embalo mesmo, que eu estava aqui tentando fazer em palavras, poucas palavras, a diferença entre a perversão e a neurose e a psicose, tendo como rumo, né, essa relação com o objeto.
Mas então, gente, tu mandaste, mas tu não consegue colocar o quadro do Lacan aí que tinha na... Pois é, a gente tinha naquele slide, mas eu não tô achando a imagem só do quadro. Mas tu não mandou aqui no grupo? Não, eu enviei uma foto de alguém olhando o quadro. Eu vou tentar Mas esse tá ótimo. Sim. Não dá para botar aí? Eu vou procurar aqui. Porque é pura pulsão escópica. Para que servem os museus? Os museus são os olhos atraídos pelos quadros, né? Mas, em suma, nós temos, então, na perversão, uma estrutura, que é a estrutura perversa, né? Decorrente de aberrações sexuais, né? Que geram sintomas, e esses sintomas são contrários aos sintomas neuróticos, porque não se passa nem pelo pensamento, nem pela palavra, no caso da histérica, né? Porque o que a histérica faz em relação ao objeto e ao mestre é perguntar, perguntar, perguntar e questionar o mestre, né? O obsessivo, o que ele faz? O obsessivo usa um pensamento, uma palavra mental. A batalha dele é com o pensamento, não é com a palavra, para buscar essa resposta em relação ao objeto. E eu ia dizer a pornografia. E a perversão, o que faz é essa relação direta do corpo com o objeto. Esse é o quadro, né, que eu falei para vocês, que seria modelar, no caso da perversão, que representa a pulsão escópica, até porque ele está exposto no museu. O sonho do Leonardo da Vinci é um relato imaginário, né, mais onírico, mas que anuncia também um estado perverso. E esse tipo de relação que o Lacan tinha, relação com a psicanálise, todas essas armações que ele fazia, não eram por acaso. Não eram por acaso. O tempo da sessão, o pagamento, várias atitudes que Lacan tinha em relação à clínica nos parecem hoje, né? Pareciam muito mais, porque agora ele atinge um estado até de mito, né? Nos pareciam assim antipáticas. Mas todas essas relações tinham um objetivo. E esse objetivo era nos mostrar, de uma forma velada, o funcionamento da psicanálise. É por isso que, dessa estrutura perversa, cuja origem está lá nos 3 ensaios da sexualidade, nós passamos, né, vamos passar por uma outra análise. Tá? Eu acho que o Marcos aí pode botar a continuidade do programinha ali. Nós passamos por uma dimensão, tá? Que eu disse, Freud naturalista, Lacan estruturalista, uma dimensão de entendermos a psicanálise de um modo... Aqui tá bom, vamos só recapitular esse pedacinho aqui, depois a gente já passa para o programa relativo a Lacan. O que nos ensina Freud é a perversão polimorfa, né, da criança, do ponto de vista naturalista.
Do ponto de vista estruturalista lacaniano e do Derrida também, nós temos aquilo que o Lacan faz, um jogo de palavras bem legal, né, que se chama perversion, ou perversion, né, em francês, em português, perversão ou versão do pai. Vejam, quando a gente diz que Lacan é freudiano, é porque ele continua com a matriz freudiana desse tipo de desvio, a perversão como desvio, como aberração, né, decorrente do Édipo, da relação com o pai. Salientando, claro, né, que a perversão é uma estrutura clínica, assim como a neurose e a psicose. Não é outra coisa a não ser isso. E é a partir daí que nós podemos pensar num olhar para a psicose. Não estou dizendo psicose não, desculpe, para a perversão. Não estou dizendo um tratamento. Eu acho que a gente pode ter uma visão da perversão se nós tivermos um esclarecimento do que é a perversão, suas origens, seus fins e seus objetos. E como se dá esse quadro, poderíamos dizer até esse quadro epistemológico, né? Porque senão, se nós não tivermos essa visão, nós nunca vamos poder encarar o que é a pornografia, a não ser que nós sejamos pornográficos. E não é isso que nós queremos. Então, nós queremos trabalhar a questão da pornografia, que é grave pelas suas consequências sociais, mas a partir do nosso entendimento, tá? E não apenas pela nossa crítica social ou moral. Tá ruim o meu som? Tá ruim, querem? Estou tentando aqui no celular para ver se fica melhor. Tá melhor? Tá bem melhor agora. Porque eu passei para o celular. Mas então, em relação ao Lacan, como a gente estava falando, o que ele diz? Ele diz o seguinte, eu tinha no parágrafo 18 desse seminário 23 do sintoma, né? No finalzinho do texto, é uma contribuição do Jacques Lamillère, né? Então, ele diz o seguinte, Lacan outrora retomava por sua própria conta o soberbo enunciado picassiano. Eu não procuro, acho. Né? No seminário 11. Não sou o autor da observação privada, pouco caridosa, evocada. Você poderá dizer agora, eu não acho, busco, no mesmo espírito. Então, ele passa do não procuro, acho, para o não acho, busco. Né? Então, a partir disso, a pergunta é a seguinte, o que ele procurava? Um nó do qual poderia fazer o suporte privilegiado de suas elucubrações e que as relançaria interrogando, assim como vimos fazer com a rotação não permutativa dos 4 símbolos escolhidos de onde ele tira seus 4 discursos. Então, eu disse que eu só quero que tu mostre, Marcos, aí. Bom, deixa eu ir por pontos, tá?
que o Lacan quer dizer? Eu insisti bastante com vocês na primeira parte da reunião, né, que a questão toda das três estruturas, tanto a psicose quanto a neurose e a perversão, elas se ligavam nessa relação ao Édipo, né? Então, na maneira como havia o contato da criança com a mãe e da mãe com o pai e do pai com a criança, nesse complexo aí familiar, como o Lacan vai falar, a maneira como isso é desenvolvida, isso nos suporta, né, dentro de uma estrutura, seja a neurose, a psicose ou mesmo a perversão. O Lacan, ele não abandona essa questão do pai, né, o do Édipo, tanto que ele diz no seu seminário a perversão, uma versão do pai. Mas essa versão do pai, né, da horda primeira, do mito de Totem e Tabu, daquele que gozava de todas as mulheres e que gerou culpa nos filhos, porque os filhos invejosos também queriam gozar de todas as mulheres, matam o pai para assumir seu lugar e o que acontece? Não conseguem. Não conseguem, ficam apenas com a culpa, né? Essa é a versão original do Totem e Tabu, mas que sustenta o complexo de Édipo. O Lacan vai dizer que, além do complexo de Édipo, está a mulher. E essa mulher, para o Lacan, não vou dizer que não é nada, porque se eu dissesse nada, eu já estaria dando substância a ela. Esta mulher é apenas uma relação no discurso. Esta mulher, né? Esta mulher que está ao lado esquerdo, acho que tu pode mostrar aí o grafinho, o grafo, aqui, né, do grafo da sexuação. O lado esquerdo, desculpem, o lado esquerdo é o lado... vocês têm um lado para o masculino e um lado para o feminino. Esta mulher é a negação de todo o lado masculino. Todo o lado masculino. Tá? Aí, em lógica, vocês têm esta relação, né, lá no cantinho esquerdo, lá no alto, né, aquele E virado significa existe um X, falo de X. Né? Não falo de X. Por quê? Para todo X, que é a parte de baixo, falo de X. Então, essa é a totalidade. A linha de cima é o um homem. Só que vocês vejam, do lado da que a mulher não tem falo. E nem existe um X, não falo de X. Então, essa mulher é uma negação total, lógica, em relação ao primeiro quadro. Esta mulher, que é uma negação total, tá? Ela é apenas uma posição no grafo. Esta mulher, que é uma negação, Lacan vai dizer que ela não existe. Não tem existência, tanto que ali na primeira linha vocês têm lá aquele E invertido, EX e uma barra em cima, que significa que não existe. EX barra significa não existe.
O que não existe? Não existe um falo de X, que é a referência ao lado. Isso vai levar Lacan no seminário a dizer que a mulher não existe. Quando ele diz que a mulher não existe, ele está se referindo a essa fórmula lógica. No seminário 23, aí pode voltar, Marcos, aonde a gente estava lá. No seminário 23, ele vai dizer que, além do complexo de Édipo, está a mulher. E que essa mulher é um sintoma, com TH. E esse sintoma é um nevermore Édipo. Chega de Édipo. Né? O que ele coloca no lugar do Édipo? Ele coloca um nó. E esse nó, dá para mostrar agora lá embaixo, Marcos? Não é esse, é o nó. Aí. Esse nó é aquele nó ali que parece uma salsicha que enoda o simbólico, o real, o imaginário. Por quê? O sintoma é esse nó que une os três nós, simbólico, imaginário e real. O sintoma é o quarto nó. Esse quarto nó seria aquilo que, de alguma forma, estaria fadado a ser esse lugar da mulher para dar sentido àquilo que não tem sentido. Marcos, você pode voltar lá naquelas citaçõezinhas ali sobre a mulher? Essa aí. Não. O que está escrito. Esse grafo da sexuação vocês têm no seminário 20, se vocês quiserem ler mais a fundo. O que eu queria dizer é o seguinte: quando o Lacan diz cada um se servindo do seu nó, cada um dá o seu nó. Então, ou seja, como no mito da lâmina de Platão, nós podemos mostrar as possibilidades, né? As possibilidades que nós temos do ponto de vista clínico, tendo como índice essa posição da mulher. Bom, eu vou parar por aqui e confesso a vocês, estou bem chateada, mas eu me desculpo e na próxima reunião nós retomamos essa parte, que é a parte mais complexa mesmo, é a parte de como o Lacan vai desenvolver essa estrutura clínica, a perversão, né, a partir deste nó, que é o nó dado pelo sintoma. Tá? Obrigado pela paciência, pelas interrupções e por tudo mais. Tá? Um abraço para vocês. Obrigada.